A Bíblia de George Washington. O primeiro presidente dos Estados Unidos era um pedreiro livre e assumiu o cargo em 30 de abril de 1780, jurando sobre um livro de escrituras emprestado a ele por um irmão. Esse volume já foi usado por outros sucessores também. Terminada a emergência do Covid-19, as restaurações que começaram em janeiro, da cúpula do Federal National Memorial em Nova York, a Bíblia Antiga, na qual em 30 de abril de 1789 jurou George Washington, 1732-1799, primeiro presidente dos Estados Unidos, pai da nação e pedreiro, ele retornará ao seu lugar na vitrine especial da galeria inaugural, no andar principal do edifício localizado no número 26 em Wall Street. O precioso volume, entre os símbolos mais altos da história americana, pertence à loja maçônica St. John número 1, da Big Apple, e foi entregue a Washington na ocasião de sua inauguração pelo mestre de cerimônias e venerável mestre da oficina Jacob Morton, que foi buscá-la quando percebeu que o futuro presidente e irmão haviam esquecido de levar sua Bíblia com ele. Impresso em Londres em 1765, na versão autorizada pelo rei James I, o precioso espécime também foi usado por outros presidentes, como Warren Gamaliel Harding, 4 de março de 1921, Dwight Eisenhower, 20 de janeiro de 1953, Jimmy Carter, 20 de janeiro de 1977. E George H.W. Bush, 20 de janeiro de 1989. Barack Obama escolheu jurar sobre a Bíblia usada em 1863 por Abraham Lincoln, 1809-1865, o presidente que aboliu a escravidão. Donald Trump fez o mesmo, mas ele jurou em duas Bíblias, a de Lincoln e a que sua mãe lhe deu quando ele tinha 9 anos. O presidente Washington foi iniciado em 4 de novembro de 1752 na loja de Fredericksburg, Virgínia, e em 1788 ele se tornou o primeiro mestre da nova loja de Alexandria. No ano seguinte, ele foi eleito presidente. Entre os fundadores dos Estados Unidos, Washington foi proclamado, ainda vivo, pai da pátria em homenagem à sua liderança militar e política durante e após a Guerra da Independência. Depois de servir como presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos, ambos votados por unanimidade, ele decidiu se aposentar para a vida privada. Ele também fora presidente da Convenção da Filadélfia em 1787, durante a qual a Constituição Americana foi aprovada. Em 9 de julho de 1790, o Congresso aprovou uma lei estabelecendo a futura capital do país no Rio Potomac, e o presidente escolheu o local exato. Composto por uma porção de terra doada pelos estados de Maryland e Virgínia, a forma inicial do Distrito Federal era de 16 quilômetros de cada lado, perfazendo um total de 260 quilômetros. Washington, em 18 de setembro de 1793, também lançou a pedra fundamental do futuro Capitólio americano durante uma cerimônia maçônica, durante a qual o presidente vestiu o avental de pedreiro livre, um avental que lhe fora dado pelo general Lafayette, outro herói da Revolução Americana, também ele maçom livre. No entanto, o edifício atual é o resultado de inúmeras reconstruções. Washington morreu aos 69 anos, deixando seus ideais de liberdade, justiça e irmandade para as gerações futuras. Mas quais foram os presidentes americanos iniciados na maçonaria além dele? James Monroe, Andrew Jackson, James K. Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Owen de Taft, Warren G. Harding, Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman e Gerald Ford. 14 em 227 anos de história é uma representação significativa que atesta a relevância e consideração da maçonaria livre no exterior pela opinião pública. Um presidente dos Estados Unidos nunca se absteve de declarar sua filiação ou se mostrar publicamente com as insígnias maçônicas. Há uma bela imagem, por exemplo, da Getty Images que retrata Franklin Delano Roosevelt, o presidente mais amado, segundo os estudiosos, em uma reunião da avental para a entrada na maçonaria de seus filhos James e Franklin Jr., que são visíveis atrás dele.
A foto foi tirada em Nova York em 1935, então Roosevelt já estava no comando, e pessoas importantes são imortalizadas com ele. Fiorello LaGuardia, um inesquecível prefeito de Nova York, também um maçom, membro do histórico Garibaldi Lodge número 542 New Yorker. Bill Clinton, como costuma ler muitas vezes, não estava matriculado na maçonaria, mas, quando menino, ingressou na Ordem de Molay. Ronald Reagan era membro honorário da Ordem Paramaçônica dos Shriners, o maior corpo filantrópico secular do mundo, e do Conselho Supremo do Rito Escocês Antigo e Aceito de Washington. Lincoln disse isso. Quanto a Lyndon Johnson, foi iniciado no Johnson City Lodge número 561, da cidade homônima do Texas, mas não foi além. George Bush Sr. participou de algumas manifestações públicas convocadas pela maçonaria, mas seus membros não estão documentados. Fonte: Revista Erasmo. Edição: Luiz Sérgio Castro. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.